This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem gosta de inovação e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar sobre um tema super contemporâneo, super novo para todos nós e que está dando muito pano para manga. É LGPD, dados, TikTok e China. E você com isso? Isso tem a ver com alguma coisa que nos impacta no nosso dia a dia? A gente deveria estar preocupado com isso, fazer algo a respeito nos nossos negócios. E para debater esse tema tão relevante, eu tenho duas figuras que são feríssimas em todos os aspectos que a gente quiser falar aqui sobre essa sopa de letrinhas. Eu estou aqui com o meu amigo Incie, tudo bem, In? Tudo bem, Pedro? Obrigado pelo convite. Prazer estar com você novamente. Para quem não te conhece, comenta um pouquinho o que você tem feito aí, ou um pouquinho da sua bagagem para o pessoal. Minha carreira sempre foi muito mais ligado ao setor de e-commerce, internet, mas a vertente de e-commerce. Participei do startup do Submarino, então já faz um bom tempo. Como empreendedor também, montando e-commerce próprios e mais recentemente trabalhando com o mercado chinês, fazendo essa conexão, ajudando os dois mercados a se entenderem e conectando as empresas na vertente de tecnologia e inovação. Legal, In. E eu também estou aqui com a minha colega Marie Cortez, que já participou de outros podcasts aqui conosco. E a Marie, além de especialista em inovação, né, aqui no dia a dia do Ace Cortex, também é advogada. Tudo bem, Marie? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para debater esse tema tão atual e interessante. Vai ser um debate bem bacana. Legal. Bom, para a gente aquecer os motores aqui, o pessoal, a gente costuma dizer que tem episódios aqui do Growthaholics que a gente precisa de um bloquinho para ouvir. E esse eu acho que é um deles. A gente vai ter que falar de muita informação, muita coisa legal. E para nivelar todo mundo aqui, e eu acho que o pessoal já está sendo bastante bombardeado por isso no mercado, mas, Marie, comenta com a gente o que é esse tal de LGPD, o que significa isso, a gente agora tem prazo para fazer as coisas, como é que está esse cronograma? Comenta um pouquinho com o pessoal só para todo mundo entender do que a gente vai falar aqui. Legal. Bom, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que passa a vigorar aí no nosso país a partir, se tudo vai dar certo, né? A gente aí teve muitos percalços no meio aí dessa jornada entre a lei ser publicada e, de fato, entrar em vigor, mas, ao que tudo indica, a partir de 18 de setembro, a lei entra em vigor, sendo que as sanções, as penalidades, elas começam a valer a partir de agosto do ano que vem. E para todo mundo estar na mesma página, o que é a LGPD? E também, quando a gente pensa em legislações de fora, como a GDPR, que é a General Data Protection Law, ou quando a gente fala do Privacy Act, que é a lei da Califórnia, nos Estados Unidos, o que essas leis elas regulam? Basicamente, elas colocam regras para troca de dados que vem cada vez mais sendo maior entre usuários de aplicativos, usuários que compram serviços, adquirem produtos via internet, ou também, a gente só fala muitas vezes via internet, mas também acontece pelo meio físico. Então, dados pessoais que são trocados entre nós, empresas e clientes. E por quê? Porque se os dados são pessoais, o próprio nome já diz, os dados pertencem a mim, ao Pedro, a cada um de nós. Então, cabe a gente saber quais são as regras que vão conduzir esse tratamento de dados. Então, a gente pode dizer que as legislações em geral de proteção de dados, elas se preocupam com 5 frentes. Primeiro, colocar regras sobre quais dados vão ser coletados do cliente quando aquela relação começa, para que esses dados vão ser coletados, se esses dados eles vão ser compartilhados com terceiros, e se forem compartilhados com terceiros, o que esses terceiros vão fazer com os nossos dados, até quando esses dados vão ficar de posse daquela pessoa jurídica, e, por fim,
quais vão ser os sistemas de segurança que a empresa que eu estou adquirindo um produto ou serviço vai disponibilizar para que os meus dados, que são pessoais, não sejam vazados ou não sejam utilizados da forma como a gente contratou logo no início da nossa relação contratual, quando eu, por exemplo, quis baixar um app, né? Então, basicamente, em linhas gerais, é isso que as leis de proteção de dados procuram disciplinar e colocar em regras, né? Eu costumo dizer que com as leis de proteção de dados, a gente saiu do cenário onde a gente coletava todos os dados, a gente tinha aquela fama de, olha, a gente coleta tudo que você quiser e depois a gente vê o que faz, e a gente parte para um outro cenário onde não, você primeiro precisa pensar muito bem quais dados você vai coletar para, de fato, utilizar de acordo com a finalidade que você contou para o seu usuário que você ia utilizar. Fantástica explicação. Eu acho que é isso que a gente está vendo hoje, né? O pessoal, muita gente que acha LGPD é aquela coisa que a gente tem que confirmar os cookies quando a gente entra no site, porque hoje é a coisa mais irritante, todo mundo tem que ficar apertando aquele negocinho. E aí começam os conflitos, né? Porque o LGPD é brasileiro, nos Estados Unidos a gente tem outra, na Europa a gente tem outra, e na China a gente também tem outra, né? Então, como é que você vê esse cenário hoje global aí, de essa pororoca aí de leis e confusão entre os diversos países? Qual que é a tua leitura aí sobre o que está acontecendo hoje no mundo? Acho que é interessante, Pedro, que a gente tem essas diferenças regionais ou entre países, porque ela acaba estabelecendo talvez até mais uma barreira de entrada para as empresas, pensando do ponto de vista de um empresário, empreendedor, porque ele pode acabar limitando ou te empurrando para algumas estratégias que normalmente talvez você não fizesse. E acho que aí um dos nossos temas de hoje é exatamente a questão toda da ByteDance. Ela provavelmente, se de fato acontecer o banimento ou a venda do TikTok, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, ela vai forçar uma estratégia que não necessariamente é o que eles estavam pensando até então. A ByteDance, que é a holding, que tem além do TikTok, uma empresa chinesa que além do TikTok tem mais de 40 aplicativos diferentes. O TikTok é o aplicativo, é a versão internacional do Douyin, que é o mesmo aplicativo, mas só para o público chinês. Então, eles já faziam essa distinção. Então, um chinês não acessa o TikTok e vice-versa. Então, eles já tinham essa diferenciação, e o TikTok era meio que o ponto de lança para a empresa se internacionalizar. E a partir dessa mudança, pode ser que a empresa precise focar mais para o mercado interno ou precise pensar em outras estratégias. Então, o que é interessante nisso é uma legislação que cada país tem um. Então, no processo de expansão, antes a gente pensava muito, coloca o aplicativo numa App Store e já estou vendendo pelo mundo todo, né, Pedro? Até alguns anos atrás era muito fácil isso. Agora a gente tem que se adequar na realidade de cada um. Além de pensar o mercado, a gente tem que pensar a legislação. Então, é mais um fator que pode ser bom ou ruim, né? Depende de que lado da mesa você está, né? Eu quero explorar essa questão dessa guerra fria aí que a gente tá entrando, né, tá vivendo, mas eu queria, antes de a gente entrar num debate aí mais de negócio, eu queria só perguntar para a Marie. Marie, você acha, a sua avaliação crítica, tendo implementado, tendo estudado a fundo aí o LGPD, você considera que a nossa legislação é uma legislação boa? Ou você acha que ela é over? Qual que é a tua avaliação crítica em relação para o brasileiro, empresário médio brasileiro? Como que você acha que ela acontece? Assim, qual o seu ponto de vista sobre isso? Eu gosto muito da sua pergunta, porque muitas vezes a gente tem a síndrome do vira-lata, né? Fala, nossa, que legislação horrorosa, tem um monte de regra, um monte de especificação, não vai funcionar isso. Só que muito pelo contrário, né? A gente vem discutindo a LGPD há muito tempo e foi uma lei que ela teve a contribuição de vários setores da economia e que trouxeram várias visões diferentes para a construção da nossa legislação. Então, ela é sim uma boa legislação, ela tem regras que são claras, a gente consegue aplicar, mas é claro que
A gente tem ali alguns os textos de alguns artigos, eles geram controvérsia. A gente tem, por exemplo, não só essa parte de que a gente demorou muito tempo para a lei ser aprovada, mas tem a questão agora, ok, começa a valer dia 18 de setembro, legal, mas a gente não tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão competente que vai dizer para todos os setores econômicos, para todos os players do mercado, quais são as diretrizes que ela espera que as empresas sigam. Só que a gente ainda não tem esse órgão completamente composto em atividade. Então, é lógico que a gente tem alguns pontos aí divergentes na nossa legislação, mas se a gente for olhar ela de uma forma mais global, ela é sim uma boa legislação e eu acredito que ela veio para trazer mais segurança para os dados de todos nós, porque, de novo, né, gente, a internet ela veio como uma avalanche na nossa vida. Quando a gente, na verdade, assim, quando a gente se deu conta, a gente estava colocando, fazendo várias compras online, nossa vida toda online, e a gente nunca tinha parado para pensar o que a gente fazia com os dados. E agora, essa legislação, a gente percebe que traz mais consciência não só para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas que vão ter que seguir essas regras. Porque, poxa, é justo uma empresa também pegar os nossos dados e fazer o que ela quiser? Não. Desde que tenham regras claras, aí ela pode utilizar uma base legal que esteja ali acordado com o cliente, eu não vejo problema nenhum. Então, eu vejo, sim, com bons olhos a nossa legislação, apesar de ter aí alguns pontos que a gente discorda um pouco, sabe, que são ali um pouco controversos. E é bom lembrar também que a nossa legislação se inspirou muito na legislação europeia, que é considerada um modelo de legislação quando a gente fala de proteção de dados. A legislação americana ela é mais branda do que a europeia e a brasileira, se a gente for comparar? Olha, falar de legislação americana é um pouco... é um assunto bem complexo, porque Estados Unidos tem aquela história de que cada estado pode ter a sua lei específica. Mas quando a gente vai olhar de uma forma global, não, as legislações dos Estados Unidos também são bem rigorosas, tanto que a gente pode ver que os grandes players do mercado estão sofrendo várias ações, vários processos investigatórios por conta de as supostas violações ao direito dos titulares de terem ciência total do que está acontecendo com os dados deles. E aí, pegando esse gancho do que está acontecendo hoje no mundo, eu acho que a gente podia situar o nosso ouvinte aqui de toda essa trama que está acontecendo, né, que o Win mencionou a ByteDance, TikTok e tal. Vamos tentar reconstruir tudo o que está acontecendo para a gente colocar esse caso na mesa para discutir. Se vocês quiserem dar o contexto aí para o pessoal, aí a gente começa a discussão. Não sei se você quer começar, In. Vamos lá. Então, como a gente estava falando naquela hora, existe uma empresa chamada ByteDance, uma empresa chinesa sediada em Pequim, que já tem cerca de 6 anos, se não me engano, 6, 7 anos. Ela começou principalmente produzindo aplicativos. No início, ela teve um primeiro grande aplicativo, que aqui no Brasil, inclusive, chegou a ser lançado, o Top Bus, e lá na China chama Toutiao. Toutiao, ele é um agregador de notícias, então ele pegava notícias de fontes diferentes, trazia e começava a mostrar para o usuário final. Mas o que é importante por trás disso é a tecnologia de recomendação, o engine de recomendação. Na época, eles falavam muito que é uma empresa, um agregador de notícia que não tinha nenhum jornalista, porque ele se alavancava em cima desse conteúdo. E esse desenvolvimento dessa tecnologia de AI, de recomendação, acabou sendo a base para desenvolver vários outros aplicativos. Então, eles têm aplicativo de vídeos curtos, short vídeos, de live streaming, de games, começaram a entrar em educação. Todas a gente acaba olhando muito mais o TikTok, que é o produto de live streaming que fica no Ocidente, que é o que a gente conhece mais, mas na China eles têm uma série de outros. E a gente também sempre tem a impressão que são os vídeos curtos, né? O aplicativo das dancinhas, a gente acaba falando meio pejorativamente, mas por trás disso, mais do que ser uma rede de vídeos, é uma empresa que sabe como recomendar os vídeos, recomendar o conteúdo. Então, cada um desses 40 e tantos aplicativos usa isso por trás. E aí ele consegue entrar em uma série de outros.
outros setores. E o aplicativo, o TikTok, ele foi resultado da aquisição de um outro aplicativo chamado Musical.ly, que estourou nos Estados Unidos também, cerca de 4 ou 5 anos atrás, que no início ele começava com vídeos para você sincronizar música e dança. Então, no início não era só dança. Então, você cantava, colocava lá a música e você fazia um lip sync. Começou a estourar, eles fizeram a aquisição e transformaram isso num aplicativo. E então, era chinês também, o Musical.ly? O Musical.ly, ele é meio controverso, porque os fundadores são chineses, a principal base de usuários era nos Estados Unidos, então eles tinham um escritório muito grande nos Estados Unidos. Mas os principais fundadores são chineses, e ficavam mais na China do que nos Estados Unidos. Então, tem esse ponto também, meio controverso, mas os principais VCs eram fundos americanos. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram essa aquisição, não passaram pelo rito normal, o rito completo lá da avaliação do órgão de competição de monopólio também. Então, esse é um dos pontos que estão sendo questionados agora. Então, é um pouco parecido com a situação onde você não consegue pegar um cara pela principal infração que ele comete e pega por um secundário, mas aí acaba levando junto porque você não consegue acusar. Então, dentro desse aspecto, você tem essa empresa ByteDance, agora dentro no furacão da questão da relação China e Estados Unidos, que já vinha se agravando nos últimos anos e tinha como talvez o grande centro a Huawei, que é aquela empresa de tecnologia, principalmente de servidores, de telecom, e nos últimos anos conhecido pelos celulares, meio que a ByteDance é a segunda empresa que está dentro desse olho do furacão. Então, as empresas, a relação Estados Unidos e China, que antes era comercial, e a briga comercial, que antes era muito focada na compra de commodities, compra de produtos manufaturados, equilíbrio da balança comercial, agora desfocou para uso de dados, uso indevido de dados, quase monopólio de informações, enfim. Tem um aspecto diferente, que é muito mais moderno, que é muito mais ligado à nossa situação de internet e principalmente no domínio da base de usuários, domínio do mercado americano, principalmente com relação aos jovens, por um aplicativo que tem origem chinesa. Complementando, eu acho interessante falar que muito se discute essa questão, porque os Estados Unidos, no começo de julho, declarou que não, olha, como a empresa que em tese está ali, né, armazenando os dados, é sediada na China, e na China a gente tem uma outra legislação que, eventualmente, se o governo solicitar as informações, os dados, né, de cidadãos americanos, a ByteDance é obrigada a dar esses dados para o governo chinês, a gente começa a se questionar o seguinte: bom, esse banimento que realmente aconteceu com o TikTok, né? Na verdade, com a ByteDance, que agora está por 45 dias com as transações financeiras travadas nos Estados Unidos. Esse banimento por parte dos Estados Unidos, ele de fato, ele tem um cunho querendo, o objetivo, né, de proteger os dados pessoais dos cidadãos americanos, ou aí, de novo, como foi mencionado pelo colega, a gente está ali numa briga comercial, uma briga tecnológica, que a gente sabe que existe, né, a Guerra Fria aí entre China e Estados Unidos. E é essa grande crítica que se faz. É claro que a gente, várias autoridades vêm pedindo esclarecimentos para o TikTok, ele vem sofrendo alguns processos, assim como outras empresas, a gente tem Facebook, tem Google, que vem sofrendo alguns processos judiciais por conta de dados pessoais, mas fica essa dúvida, é mesmo? Será que os Estados Unidos está preocupado com os dados pessoais dos cidadãos americanos, ou será que realmente a gente está falando aí de novo de uma guerra fria, né? Então fica essa dúvida, porque se a gente for olhar, por exemplo, o Google já sofreu processo, o Facebook, a gente tem o caso do Cambridge Analytica, né? Que lá em 2018, o Facebook, ele coletou de forma indevida, sem o consentimento dos usuários, uma série de dados para utilizar na época da campanha eleitoral. Em nenhum momento ele teve as suas transações banidas, né? Suspensas. Ele sofreu um processo de investigação, foi punido, tudo certo. Mas por que essa diferença de tratamento? E aí, do ponto de vista legal,
a gente muito se questiona, poxa, os Estados Unidos, que é um país que se diz a favor do Estado democrático de direito, onde o devido processo legal deve acontecer, por que isso tá? Por que a gente tem aí 2 pesos e 2 medidas? Então, todos os gigantes da tecnologia, quando a gente sabe que eles vazam dados ou que eles estão coletando dados, armazenando de forma indevida, por que não existe esse banimento de transações financeiras? Por que só com o TikTok, que é uma empresa, no fim do dia, detida por uma empresa chinesa? Legal, eu acho que a gente vive nesse cenário aí de Guerra Fria, que começou com a China se tornando uma potência global, e tem autores que acham que um conflito armado é inevitável num futuro aí, então assim, a gente tá entrando numa era bastante perigosa, né? Um barril de pólvora aí, quando a gente fala desse conflito entre os países. Mas eu queria fazer um pivô aqui e perguntar, o IN vem do e-commerce, né? Ele já tem uma bagagem grande, já sabe utilizar dados e tudo mais. Eu venho do marketing digital e a gente usa coisas como cookies, né? Faz tracking dos usuários e tudo mais, e a gente também tem que desmistificar um pouco isso, né? E mostrar que isso não é do mal, né? Do mal é quando você utiliza mal. Então, comenta aí para o pessoal, só de maneira didática, por que a gente utiliza os dados para os usuários e enfim, e até onde vai esse limite, assim, na tua visão? Eu acho que vem muita da questão que talvez tradicionalmente muitas empresas capturavam, pediam informações dos consumidores sem mostrar a contrapartida. Então, o que era muito comum antes do e-commerce, antes das plataformas online, você ia de determinada loja, o cara pedia para você cadastrar, pegava suas informações, ou ele obtinha suas informações de alguma maneira e você nunca enxergava isso. Então as pessoas começam a ter essa bagagem, essa memória. Então quando a gente vai para o online, e essa contrapartida muitas vezes não é muito visível. Então, eventualmente, por exemplo, nas grandes plataformas online, nos grandes e-commerce, muitas páginas já são customizadas para a sua necessidade. Só que você não enxerga que aquilo lá foi construído para o Pedro, construído para o IN, porque aquilo lá parece natural. Só quando você compara com alguma outra pessoa, você fala, poxa, isso daqui é diferente. Então, tem muitas informações que acho que ao longo da má utilização anterior, talvez nos traga uma bagagem um pouco ruim. Mas, no final das contas, acho que assim, você tem a fronteira da utilização, obviamente você tem a fronteira legal e no final do dia é a fronteira ética e como atua cada uma das empresas, porque no dia a dia, e quando se trata uma grande massa de usuários, muitas vezes o que você faz não é muito percebido. Você só vai acabar sendo denunciado, ou enfim, percebido quando alguém reclama, quando alguém começa a te apontar, quando um fala para o outro. Se não tem uma verificação no dia a dia, se você, no limite, até comprou uma base de dados em algum lugar que não deveria, acontece isso. Então, no final, acho que é muito da percepção de cada uma das empresas qual que é o limite para atuar. Mas, de fato, as informações estão disponíveis tanto para coleta, obviamente dentro de toda a legislação de privacidade, e de alguns caminhos que não deveriam, que é uma coisa simples de comprar um CD lá no centro da cidade e começar a utilizar isso de uma forma indevida, né? E que o que você percebe é que muitas pessoas talvez não tenham nem consciência disso. Os pequenos empresários, quantas vezes a gente já não viu no Facebook, em comunidades de e-commerce, o cara está começando, olha, eu tenho aqui, me indica uma ferramenta de e-mail, porque eu comprei um CD aqui, eu quero disparar e-mail marketing para todo mundo. E aí o pessoal, não, mas o cara não tinha nem a percepção que aquilo é errado, sabe? Então, acho que no final das contas, é uma avaliação de cada um e o quanto ele está inserido nisso, o quanto ele entende que aquilo não deveria ser feito, né? Eu acho que um ponto a complementar é que, para desmistificar realmente essa questão de, não, os apps eles são todos maus, eles ficam coletando dados, etc. De novo, gente, o problema não é coletar dados, até porque eu, por exemplo, particularmente, adoro que alguns apps coletem alguns dados meus de navegação para que quando eu entro ali na página tenha só coisa que eu gosto. Eu acho muito bacana.
Por outro lado, existem alguns outros dispositivos que eu uso que eu gosto de viciar, porque eu não quero que ele fique me indicando sempre a mesma coisa. Então, o grande ponto aqui que a gente precisa começar a prestar atenção, quem desenvolve app, empresas em geral, se você coleta, você precisa apenas dar ciência total para o seu cliente, quais dados você está coletando e o que você vai fazer com esses dados. Porque aí também, gente, ninguém é obrigado a contratar com ninguém. Você não vai obrigar alguém a contratar o seu serviço. Então, se você não estiver colocando uma política absurda que venha, de repente, uma autoridade e fala, olha, você está infringindo aí direitos coletivos, não tem problema nenhum. Se eu, como cliente, achar que aquele trade-off vale a pena, que o app vai coletar, por exemplo, ele vai coletar cookies, ele vai ver como é que está a minha navegação, e para me oferecer uma melhor experiência e eu entender que vale a pena, tudo bem, tá tudo certo. E é importante que isso seja consciente da minha parte, né? E não uma coisa inconsciente. Porque assim, se você vai me falar, olha, Pedro, se você der acesso a isso, aquilo, o algoritmo de recomendação vai se tornar 10 vezes melhor e você vai receber coisas bem mais personalizadas. Obviamente tem um ganho para o usuário final, né? Agora, antes de entrar num tema que eu queria abordar com vocês, existe uma tendência, né, que é o live commerce, que na China é né, se você puder também dar uma dimensão do que significa isso, e o TikTok ele é muito utilizado, né, o equivalente, né, do TikTok na China, ele é muito utilizado para live commerce, e muitas vezes os dados e essa integração entre a parte, né, de pagamento e tudo mais, é uma coisa para eu conseguir comprar num clique, conseguir tirar a fricção desse processo também. Então, comenta um pouquinho o que é isso aí, só para o pessoal entender, que eu acho que é uma tendência que é inevitável globalmente, e no Brasil, né, a gente começou agora com as lives e tal, meio que tangenciando isso aí, mas eu acredito que isso vai se tornar meio que o nosso dia a dia, né? Legal. O live commerce, ele é uma junção de algumas funcionalidades. Uma é transmissão de vídeos ao vivo, com a funcionalidade de um e-commerce e de funcionalidades sociais, social. Então, de chat, de gamificação, tudo dentro de um aplicativo só. Esse é o modelo live commerce no extremo. Então, é executado. Então, na China, você tem uma variedade de possibilidades de fazer isso, tanto no modelo mais puro, que é praticado pelo Taobao Life, que é uma divisão, que é uma empresa do grupo Alibaba. Então, você entra... O Taobao, ele é como se fosse o nosso Mercado Livre, vamos chamar. E o que é interessante é que eles têm um aplicativo próprio e têm um aplicativo de live. Então, é como se o Mercado Livre criasse um aplicativo só para transmissão de live commerce. Então, dado isso, o que acontece? Você tem outras variações que permitem a prática do live commerce através de outros canais. E na outra ponta, você tem exatamente o que você comentou, o TikTok ou redes sociais, que tem a funcionalidade integrada no live commerce e normalmente de terceiros. O próprio TikTok, ele faz isso quando você vai no perfil do usuário, do cara que está transmitindo, do creator, ou você está assistindo um live streaming, você clica no botão, ele te joga para um outro e-commerce, no caso, para o próprio Taobao. Então, você já tem essa transação fora de outro lugar. E, obviamente, quando você faz isso, você está passando informações, você está passando até dados de cartão de crédito se ele completou o pedido. No meio, tem uma parte cinzenta de variações que podem ser funcionalidades de live commerce dentro do aplicativo ou dentro do site de uma empresa de e-commerce que faz e-commerce normal e faz também essa modalidade. Então, você tem essas graduações. Na China, o live commerce está se aproximando a 10% do e-commerce total, então já é um volume bem significativo. Em termos absolutos, ele, se não me engano, são cerca de 60 bilhões de dólares, ou seja, quase 5 vezes o nosso e-commerce total. Existe a expectativa, e aí são números que você não sabe exatamente qual, porque são estratégias das empresas, que podem ir desde mais de 50%, e tem gente que está estimando que o live commerce pode significar 60%, 70% do e-commerce. E aí a gente pode entender muito bem, a razão disso é por uma mera questão de performance.
o live commerce, ele performa talvez 10, 15 vezes melhor em termos de conversão de vendas do que uma foto com texto. Então, dá para entender muito bem. Você está participando de uma live, assistindo, o cara está te vendendo um produto, está te vendendo uma ideia, de repente ele falou, gostou? Compra aqui. Ele está fazendo uma demonstração, ele está te mostrando muito mais engajamento, empatia, essa resposta instantânea, ao invés de eu mandar um e-mail para perguntar para o saque se vai chegar no prazo, você me pergunta dentro do chat e todo mundo está vendo e eu tenho que responder. E aí eu respondo, Pedro, e aí quando eu falo Pedro, imagina o poder disso dentro de um chat, dentro de uma live onde tem milhões de pessoas ou milhares de pessoas. É muito forte isso. Eu senti isso, por mais que eu seja uma pessoa do mercado, outro dia eu estava participando, quando o cara me chamou pelo meu nome, eu falei, poxa, que legal. Talvez ele nem sabia pronunciar meu nome direito, mas ele me chamou e falei, poxa, é interessante. Isso te dá uma conexão com o vendedor de um nível totalmente que a gente não consegue no e-commerce página estática com foto e descrição. Eu acho super interessante isso que a gente está vendo, porque não se trata apenas da empresa individualmente cuidar dos nossos dados, mas de todo esse ecossistema de tecnologia que acaba se conectando, do meio de pagamento à empresa de EdTech, né, e todo esse stack aí de tecnologia que faz tudo isso funcionar. Isso é interessante, Pedro, porque uma das grandes características do mercado chinês são os grandes ecossistemas, as grandes plataformas. É que eles usam um ecossistema de um posicionamento um pouco diferente do nosso, né? A gente chama todas as empresas independentes, aceleradoras, governo como ecossistema. Lá são quase os grupos conectados. Então, você tem grande grupo Alibaba... Conglomerados, né? Assim. Conglomerado, mas também todas as empresas adjacentes, que às vezes são investidas, às vezes são só parceiras estratégicas, mas estão lá dentro. E um dos pontos mais fortes é essa troca de informação para poder melhorar a experiência do consumidor. Então, eu comprei determinado site, a informação está armazenada com determinada empresa, só que eu, como um terceiro, posso consumir, não individualmente, mas eu sabendo do meu perfil, posso fazer uma oferta mais direcionada. Isso dentro de um grande ecossistema é muito poderoso. E aí, por que acontece? E aí, o ecossistema, os chineses, ele assim, o Alibaba, ele nasceu como e-commerce, mas atualmente, ele inclusive no blog, ele fala, não somos mais um e-commerce, somos um data company, uma empresa de dados, no blog do Alibaba, porque ele tem e-commerce, ele tem uma empresa como se fosse um Netflix, um YouTube, uma Rappi, um iFood, tem clube de futebol, tem produtora de cinema, tem delivery, tem correios, enfim, tem um monte de coisa. AWS, né? Tem estrutura de AWS, exatamente. E cada momento que você interage com qualquer um desses negócios, seja a bandeira Alibaba, seja um terceiro que pertence, você usa um single login, o mesmo login. Então, se eu fiz um pedido agora de manhã de delivery e comprei um negócio à noite, depois assisti um vídeo, esses três vão no mesmo lugar. E essa informação está armazenada. E se eu sou um parceiro que consome essa informação, eu vou ser muito mais assertivo do que isso. Então, as empresas na China acabam, até por uma necessidade competitiva, tendo que fazer isso. Porque você pode ser a maior empresa do mundo, de repente você é o Walmart. Eu sou o Walmart na China. Eu falo, poxa, eu tenho muito dinheiro, eu tenho capacidade. Por que eu vou fazer isso? Eu tenho direto com o consumidor. Mas eu não sei o que o cara está assistindo, mas eu não sei quando o cara pediu delivery. Então, essas informações são muito fortes. E aí, o que acontece? E aí, talvez seja uma questão cultural na China. Eles enxergam essa contrapartida. Então, são muito mais abertos a compartilhar informação. E culturalmente também. E aí, digo assim, até como de uma forma meio anedótica, na China você não tem privacidade porque você vive cheio de pessoas. Na sua família, as famílias são grandes, na sua casa sempre tem gente, então até na sua privacidade física você já não tem. E aí tem, por último, um componente cultural que é a visão coletiva. Então você pensa no coletivo, você pensa na família antes do indivíduo. Então é muito comum assim, você falar, privacidade, mas por que você quer privacidade? O que você fez de errado? Então, você está pensando no coletivo. Então, tudo isso se desdobra em maior aceitação desse compartilhamento de informações. As empresas também dão isso. Então, às vezes, a gente fica com a percepção de, poxa, o governo chinês pega as informações e usa para o que quiser, e todo mundo tem que dar, porque é o governo. Então, é um negócio, parece assim, meio
meio maquiavélico, né? Até porque tem todas aquelas histórias de todas as grandes cidades têm as câmeras e tudo mais. O cara fala assim, que bom que a informação está indo para o governo, né? Porque muitas vezes, se vai para uma empresa estrangeira, eu não sei o que o cara faz com aquilo lá. Se vai até para uma empresa privada, eu não sei o que o cara faz. Então, acho que tem essa questão cultural que permite isso, que viabiliza e facilita. Então, os chineses não têm muito problema. Obviamente, acho que agora também, com mais interação com o mundo ocidental, começa a se preocupar, são valores, os mais novos têm valores um pouco diferentes dos mais antigos, das gerações dos meus pais, das minhas gerações, e talvez daqui a 2 ou 3 gerações o cara vai ter uma cabeça diferente. A privacidade é muito maleável, muito dinâmica, né? Então isso pode ser, de repente a gente vai fazer essa live daqui a 5 anos. Você fala, mudou completamente. É porque as pessoas tiveram, a dinâmica do mercado mudou e a cabeça também mudou. Então, mas acho que esse é um ponto muito importante. Quando as empresas perceberem isso, acho que muda muito o jogo. Fazendo um pivô aqui para os Estados Unidos, nosso amigo Zucca, né? O nosso amigo Zucca quando a gente olha ele as fotos dele hoje em dia, ele tá abatido, tá levando porrada todo dia, tá envelhecendo que nem um presidente, né? Quando pega o presidente final de mandato, né? O Zucca entrou o garoto prodígio, vai sair um senhor de meia idade desse processo. Mas o que a gente está vendo nos Estados Unidos e aí a Marie falou do Cambridge Analytica, de tudo que aconteceu aí com as eleições, e agora vai ter novas eleições, está todo mundo super preocupado, desde de fraude nas urnas a manipulação através das mídias sociais. E se a gente for olhar as empresas americanas, elas têm também uma influência bem grande nas nossas vidas. Se a gente pensar aí tudo que rola dentro das propriedades do Facebook, Instagram, WhatsApp e o próprio azulzinho, a gente compartilha um monte de coisa. Mas tem uma empresa que tem mais do que qualquer outra somada, né, Marie? Qual que é essa, Marie? Você está fazendo um sorrisinho. O Google, como não, né? A gente fica falando tanto o TikTok é o mal da história, etc. Mas se a gente for pensar que quanto maior dados, né? Quanto mais dados uma empresa tem, maior o risco desses dados serem expostos ou serem utilizados de uma forma indevida, a gente deveria olhar para o Google, né? Não é à toa que o Google já sofreu, vai sofrer ainda vários processos judiciais e investigações. Só para a gente ter um comparativo aqui, o TikTok ele tem por volta de 800 milhões de usuários, tem mais ou menos uns 2 bilhões de downloads. Aí você fala, é muito. Mas aí quando a gente olha para o Google ele contabiliza mais ou menos por volta de 6,9 bilhões de buscas por dia, e até o final deste ano estima-se que nós teremos 3 bilhões de contas de Gmail. Ou seja, se a gente colocar numa balança, a gente precisa olhar também como é que o Google está trabalhando com os nossos dados. Não é à toa que o Google, assim como o TikTok, gente, só aqui um parênteses, o TikTok, ele já vem alterando a sua política de privacidade, a sua política de cookies ao longo desse tempo, tanto que a última política de privacidade deles foi atualizada agora em julho de 2020. É a política perfeita? Não é, mas já melhorou muito. Por quê? Porque, como o próprio Win falou, não são só as autoridades, né? Os consumidores, os clientes vão mudando esse conceito de privacidade que eles têm, começam a entender melhor o que significa de dar os dados, de fornecer os dados, e começam também a exigir que essas empresas mudem. E aí, para falar um pouquinho do Google, que vem mudando ao longo do ano, fazendo ajustes nas suas políticas e na forma que coleta dados, recentemente, eu estou falando recentemente mesmo, mês passado, ele, depois de muito criticado, ele resolveu mudar um ponto da política dele de coleta de dados, porque antes dessa mudança, o Google, ele dava ali a funcionalidade para o usuário de optar por quanto tempo ele poderia armazenar os nossos dados de localização
e de navegação. E aí entendeu-se, de acordo com o padrão agora geral, mais ou menos, que a gente está entendendo que faz sentido, falou, peraí, Google, ninguém, quando vai pesquisar alguma coisa, vai pensar em, peraí, deixa eu ver por quanto tempo esse dado vai ficar armazenado no Google. Então, o Google, entendendo essa necessidade do mercado e, obviamente, pressionado pelas autoridades, ele mudou. Então, agora, o Google, ele armazena as nossas informações, tanto de localização como histórico de navegação, por 18 meses. Então, a gente não precisa fazer absolutamente nada quando a gente entra no Google. Isso já é o que a gente chama de privacy by default. Então, o Google, entendendo que ele precisava fazer um ajuste ali no sistema dele, a forma que ele coletava dados, ele falou, não, eu vou garantir ao meu usuário uma maior segurança, uma maior privacidade dos dados, então eu vou armazenar por 18 meses, que, de novo, gente, não tem problema nenhum, porque é bom demais. Se a gente concordar, é lógico, se você não concordar, é só não usar o Google. Mas é bom demais quando a gente faz ali uma busca no Google e logo ele já adivinha o que a gente quer buscar. Eu acho, a gente às vezes não se dá conta quantas horas por dia a gente passa no Google, porque a gente acha que ele só se resume à busca, mas o nosso browser é o Chrome, o nosso celular é o Android, a gente sai de carro, a gente usa o Google Maps ou o Waze, quer dizer, as informações que ele tem são 360, e eu sempre presumo boas intenções de qualquer empresa. Eu não sei se eu sou ingênuo, mas essas teorias da conspiração geralmente eu não entendo. Eu acho que o problema está menos em motivos nefastos da empresa do que como a gente tem um ecossistema cada vez mais conectado e mais dados a gente está mandando para as redes, né, para todas as pontas, mais buraquinhos as pessoas conseguem encontrar para entrar. E se a gente for olhar o Cambridge Analytica, foi bem menos um interesse nefasto do Facebook do que alguém descobrindo uma entrada ali para explorar. Então, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é tentar entender essa maçaroca de conexões e dados que existem e para tentar, de alguma maneira, evitar esse tipo digamos assim, de interferência externa, né? E agora eu queria migrar para um tema aqui, porque tem muito empreendedor que nos ouve, assim como tem muitas empresas que nos ouvem, empresas maiores, mas tudo isso que a gente está falando aqui, eu quero explorar o cérebro de vocês dois, tudo isso que a gente está vivendo aqui, como é que eu, empreendedor, eu, executivo, lido com tudo isso? O que eu deveria me preocupar? Como que eu deveria pensar? O que deve vir por aí? Vamos fazer essa rodada final aqui para a gente dar esses insights para o pessoal? Vamos lá. Eu acho que você tem o aspecto um pouco do que a gente falou no início, o quanto as empresas vão utilizar os dados, qual que é a fronteira. Agora as fronteiras ficam mais claras, mas ainda, no final das contas, é uma questão de posicionamento de cada um dos negócios. O que eu acho que acontece é, dado que existem essas questões, essas premissas, essas regulamentações, o que você vai fazer com o seu negócio e principalmente, acho que aí eu venho com o meu viés China, o que isso significa na relação Brasil-China, Estados Unidos-China e a própria China na internacionalização. Um ponto fundamental é o processo que vinha acontecendo nos últimos anos de internacionalização das empresas chinesas de tecnologia vai mudar, eles vão começar a frear e talvez só que da mesma forma eles ainda precisam fazer isso. O mercado local já está saturado em vários setores, eles têm internacionalizado, só que eles vão precisar repensar como fazer. Ao invés, talvez, de ir com a própria empresa, fazer mais investimentos, considerar mais aquisições locais de negócios que já estão adaptados. Acho que esse pode ser um dos principais impactos. E, obviamente, para eles, o mercado-alvo também se limita muito, porque não vão conseguir comprar nada nos Estados Unidos, vão ter dificuldade de investir na Europa Ocidental, na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, enfim. Então, para a gente aqui no Brasil, pode eventualmente acabar sobrando mais oportunidades se a gente souber explorar isso bem.
O mercado brasileiro, em termos de quantidade de usuários e população absoluta, é um dos maiores do mundo, grande penetração de smartphones, enfim. E ainda, por mais que a gente tenha esse alinhamento automático do nosso presidente com a política internacional dos Estados Unidos, a nossa relação comercial em outros setores com a China é muito relevante. Então, isso não dá para se desprezar. Então, é quase uma relação de amor e ódio. Eu não gosto, mas eu preciso. Então, acho que a relação... É possível que talvez eles limitem, por exemplo, a atuação da Huawei. Aliás, a Huawei não participa dos leilões, né? Ela não compra os espectros, ela participa dos projetos com as operadoras. Então, indiretamente, talvez o governo possa ter isso, mas como em outros setores é muito mais difícil limitar. Então, talvez as empresas possam olhar com melhores olhos aqui para o Brasil. Isso para os nossos empreendedores, para o nosso mercado, um ecossistema de startup pode ser vantajoso. Uma coisa que, teoricamente, talvez a gente poderia ter usufruído nos últimos anos e nunca aconteceu em grande escala, pode ser que, da mesma forma que a pandemia nos empurrou ladeira abaixo em várias situações, essa é uma oportunidade que se abre forçadamente, não necessariamente porque nós somos um baita mercado, mas eles tiveram que vir para cá porque os outros se fecharam. Excelente insight. Eu acho que essa Guerra Fria, ela deve nos beneficiar, como a gente é um território quase mesmo que tenha um alinhamento político, a gente é um território meio neutro e uma pecinha para ser dominada no tabuleiro, no war aí, global de comércio. Então, eu acho que ambos países vão buscar oportunidades no Brasil e acho que isso deve ser muito bom para o ecossistema de inovação como um todo brasileiro. É o que eu imagino. E você, Marie, que conselho você pode dar, que coisas pontos que a gente deveria se preocupar como empreendedores aí nesse processo? Eu acho que a primeira dica que eu daria é o aceita que dói menos, gente. A LGPD vai pegar, já pegou. A gente tem a legislação da China, a gente tem Estados Unidos, a gente tem legislação europeia. Então, assim, é uma realidade, vamos ter que lidar com ela. Então, a melhor forma é a gente, de fato, se adequar ao que as legislações exigem de nós, empreendedores. E, assim, pensando em dicas práticas, quando você for pensar no seu negócio, pensa o seguinte, esquece aquela história de coletar tudo e depois ver o que você vai fazer. Primeiro, solicite apenas os dados que, de fato, você precisa para prestar aquele serviço, sem, obviamente, deixar de garantir uma boa experiência para o seu cliente. Então, tenha em mente o famoso menos é mais. Tá? Segundo ponto, seja transparente com o seu cliente em como esses dados vão ser usados, se você vai compartilhar com terceiros ou não, se você vai usá-los quando ele estiver navegando na internet, você vai coletar dados, não tem problema nenhum, gente, desde que haja transparência. Todo mundo gosta de se relacionar com empresas que são transparentes, que jogam limpo. Seu cliente não vai ser diferente. O terceiro ponto é garanta que o seu usuário tenha o controle fácil desses dados. Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, ele consegue entrar fácil ali no seu app, no seu site e controlar quais são os cookies? Ele consegue ter acesso a um canal específico para ele saber o que está acontecendo com os dados ou tirar alguma dúvida? E, por fim, prezar pela segurança. Então, tenha bons sistemas de segurança para evitar que esses dados sejam hackeados ou vazem, porque, gente, quando a gente fala de reputação, é algo muito sério, né? A gente demora anos e anos para construir a nossa reputação e, de repente, por conta de um incidente ou de alguma suposição feita, o seu negócio pode ir por água abaixo, suas ações vão lá embaixo. Então, tenha muito cuidado com essa parte do sistema de seguranças, porque hoje em dia, como eu já mencionei aqui, né, os próprios clientes mudaram um pouco o conceito do que é privacidade, como que eles querem que os dados deles sejam tratados. Então, eles já estão escolhendo empresas que tratam os dados pessoais deles de uma forma criteriosa e transparente. Então, esses seriam os meus 4 pontos aí principais que eu colocaria como dicas. Pedro, acho que é interessante o que a Mari comentou, porque acho que a privacidade, do ponto de vista da tecnologia, está dentro de um escopo maior de segurança digital, que as empresas, que muitas vezes, talvez as empresas estão cobrindo,
mas as pessoas são a peça solta disso, né? Então, tem alguém fazer, sei lá, a gente já viu N vezes uma engenharia social, alguém burlando, mas tem um contexto maior que a gente está agora bem também num momento muito tenso, porque eu acho que aí é uma questão muito parecida com a educação financeira, né? A gente não teve educação para isso, a gente está vivendo isso, está mudando, todo dia está se adequando, mas a gente não sabe de fato. As empresas se organizam, fazem as redes, mas as peças, quando o sujeito vai para casa, abre o notebook, deixa tudo exposto, pega o celular, deixa tudo exposto. Então, acho que as empresas têm que pensar, de fato, nisso como um contexto de segurança digital maior do que a privacidade como uma coisa isolada, né? E um último ponto aqui que me veio quando a gente estava comentando agora nessa parte de privacidade é o seguinte: a gente sempre fala lá na ACE, entenda a fundo o seu cliente. Então, quando você for estruturar o seu negócio, além de você pensar nas regras que você não tem como fugir da legislação que você tem que cumprir, entenda muito a fundo o seu cliente, porque certamente, se você entendê-lo, entender o comportamento dele, o que ele espera do seu produto, você certamente, a hora que você for coletar dados, compartilhar com terceiros, seja para utilizar para enriquecer a sua base de dados, seja para melhorar a experiência dele, essa relação com o seu cliente vai ser muito mais fácil, porque você já entende. Então, por exemplo, o meu cliente ele já espera que eu vá utilizar uma série de outros dados para melhorar a experiência dele e está tudo bem. Então, quando a gente entende também o nosso cliente, isso facilita demais a nossa vida. Muita coisa a gente discutiu aqui, acho que ainda ia longe essa conversa, acho que a gente está entrando num mundo completamente digital, um mundo novo, um mundo onde nossos dados, a gente nem sabe onde eles estão ou onde eles estarão. Então, acho que o nosso caminho vai ser cada vez mais a gente se apropriar disso, estudar isso, entender profundamente as implicações e métodos e tudo mais para a gente lidar com a segurança, com a privacidade. Então, excelente debate, muito obrigado pela participação, queria agradecer a Marie, obrigado Marie pelos seus ótimos insights, sempre vem com tudo muito estudado para a gente conversar aqui. Eu que agradeço, Pedro, foi um prazer debater esse assunto com você e com o Igor. E muito obrigado, valeu pela teu conhecimento aí do contexto chinês, acho que abriu várias frentes aí para o pessoal pensar, e se você puder também compartilhar como é que o pessoal pode entrar em contato contigo, ou o que você está fazendo, acho que também normalmente o pessoal pede aí o contato dos nossos convidados. Legal, Pedro, obrigado pelo convite, obrigado a Marie também, por ter participado junto com esse debate tão interessante. É um tema, para nós como empreendedores, sempre instigante. É aquela coisa que muitas vezes você deixa para resolver na última hora, mas você sabe que tem que fazer, né? Então, quando você está num debate desse, você fala, é importante, porque é mais um dos pontos que a gente tem que se preocupar. Bom, nos últimos anos, como eu comentei, venho fazendo essa ponte Brasil-China de negócios, trazendo startups e levando brasileiros, e agora na impossibilidade de viajar, a gente tem feito isso virtualmente, essa troca de conhecimentos, isso que a gente acabou de fazer, de desmistificar alguns pontos, é uma das atividades chaves nossas. Eu estou à disposição nas redes sociais, qualquer rede, inclusive no TikTok, então vocês podem me encontrar lá com o meu mesmo login, Inxie. Eu sempre brinco, apesar de ser chinês, só tem um Inxie, então qualquer rede social onde você me procurar, LinkedIn é o que eu mais uso, mais compartilho informação, Twitter, WeChat também, enfim, estou à disposição de todos. Quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho ou tiver mais curiosidade sobre a China, estão à disposição. Novamente, Pedro, obrigado Marie também. Obrigado, obrigado, Marie. E eu agradeço também você que está nos ouvindo. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha tirado insights valiosos. E se você gostou desse debate, se você gostou desse podcast, a gente sempre pede que você compartilhe. Vai lá, tira um print, né, do seu player de podcasts e compartilha nas mídias sociais, linka para esse episódio. A gente gosta muito quando a gente tem esse feedback dos nossos ouvintes. Vejo vocês na próxima. Valeu!